Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, voltamos nós, depois de um pequeno sobressalto aqui no nosso equipamento. E como nós dizíamos, é uma alegria grande estarmos sempre aqui às quartas-feiras, dividindo esse momento tão especial com vocês e com nós aqui, companheiros da rádio, que alegremente promovemos essa iniciativa. Hoje nós temos como convidado especial o nosso querido companheiro de ideal, o Pierre Barnabé, que pertence à Universidade Federal de Alagoas e ao Centro Espírita, ao Instituto Espírita Herculano Pires. Também presente o nosso diretor, o Márcio. E hoje abordaremos o tema, a influência da doutrina em nossas vidas. É muito interessante o tema, porque ele nos permite algumas reflexões sobre a nossa postura ante a vida e à luz da doutrina espírita, que nos enseja uma visão muito mais ampla, muito mais efetiva, muito mais, digamos assim, consentânea com a realidade, com a ciência, com os novos horizontes que a vida nos proporciona, nos asserenando, nos acalmando e criando em nós uma perspectiva de muito mais felicidade, de realização e de consciência em relação aos nossos deveres. Como fazemos, iniciamos a nossa reunião com a leitura de preparação, que hoje será a mensagem A Senda Estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos trilham a larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no tédio ou nos excessos quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nas covas dos enganos quando não despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas, lembra-te que ninguém nasce para acomodar-se na inércia, nem desprezo às leis que regem a vida. Nosso dever é nossa escola. Por isso, a senda estreita a que se referiu Jesus é a fidelidade no culto às obrigações diante do bem eterno. Não te detenhas em vantagens de fulguração passageira, pois a ociosidade cria em desfavor de si mesma a penúria e a ignorância. Não desdenhes trabalho, abnegação e suor. Recorda sempre que a porta estreita é a paixão desregrada do eu. Recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu,
E a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Essa mensagem é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, retirada do livro Ceifa de Luz, é um extrato da mensagem, e ela consta do site liçõesdevida.org.br. Então, as mensagens espíritas, elas são sempre muito convidativas à reflexão, e mesmo sendo curta, ela traduz muita lucidez, ela traz muita lucidez para nós, nos propiciando um momento de aprendizado que nos possibilita, inclusive, uma reflexão nossa ante a realidade da vida, a nossa postura em relação às nossas ações, às nossas decisões, o nosso comportamento. Mas nós vamos ter a oportunidade de conversar muito sobre o tema hoje à tarde, de um modo geral, porque tudo isso cabe muito bem naquilo que a doutrina espírita traz para nós como orientação, como luz, como caminhada. Bem, o nosso amigo Pierre Barnabé, ele já frequenta a instituição, o Instituto Herculano Pires, uma instituição que já tem mais ou menos 30 anos, não é? Aqui na cidade de Maceió, uma instituição de um cunho assim muito sério, muito voltada ao estudo. Aliás, só o nome em si já sugere, né, essa faceta, né, da instituição, porque cada instituição tem um caráter próprio, uma natureza própria, né, uma personalidade própria, que é resultado daqueles que a compõem, né? Então, a gente observando, a gente vê que cada instituição, elas tem uma ênfase maior, às vezes no aspecto científico, outras vezes no aspecto mais do serviço ao próximo, não é? Outras se caracteriza mais pela dedicação à mediunidade, outras ainda pelo Evangelho em si. Enfim, todas abrangem isso, mas se sobressaem em aspectos específicos, a depender dos trabalhadores que a compõem. E o Herculano Pires se caracteriza pelo estudo, né, pela vivência dos postulados da doutrina. E Herculano Pires, como nós sabemos, ele deu uma contribuição valiosa, um estudioso, um jornalista, filósofo, escritor, orador, enfim, uma inteligência assim brilhante, e ele colocou essa inteligência a serviço do Evangelho, a serviço da doutrina espírita. E o nosso companheiro, Pierre, ele está aqui atendendo ao nosso convite, de coração assim aberto, e a nossa conversa hoje, Pierre, ela girará em torno da influência que a doutrina espírita tem em nossas vidas como cidadãos espíritas que somos, seres imortais e ansiosos ainda, né? Porque chegaremos um patamar em que essa ansiosidade será contida, mas ansiosos em conhecer mais, em nos tornar efetivamente mais vivenciadores daquilo que a doutrina nos propõe como modelo, né, que é Jesus, mais vivenciadores dos exemplos e dos ensinos que ele nos deixou. Com as palavras iniciais, então, o Pierre.
Boa tarde, Leônidas, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que a paz de Jesus envolva a todos aí, pelo mundo. E o Leônidas lembrou agora do nosso Instituto, então trago, o abraço fraternal do Instituto Herculano Pires para todos os ouvintes. E mais do que isso, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, porque apesar do Instituto ter 30 anos, de Herculano estar fazendo 100 anos, eu sou ainda um caminheiro, como eu sempre digo, devo ter 4 ou 5 anos de doutrina espírita, e realmente ela influenciou muito na minha vida, o tema até é muito proposital, que até coincidiu com o que eu acho, que a doutrina espírita ela não é uma religião em que a gente coloca, vai no templo e para por aí, A doutrina espírita ela une um tripé de alicerce muito forte, que é a ciência, a religião e a filosofia, que faz com que a gente se recorde do grande mestre, e da paz e principalmente do amor que ele nos pregou, que é Jesus. Então, quando a gente fala de influência da doutrina espírita, eu costumo falar que nós somos cristãos, num processo transitório encarnatório, em que nós temos que sempre estar nos orando e vigiando, e mais do que isso, no sentido de que somos falíveis, Eu estou falando aqui com vocês, mas todo mundo é falível. Eu acho que uma das coisas que a doutrina espírita muda dentro de um paradigma, dentro de uma formação pré-determinada que temos na cabeça, é que alguém pode ser superior a outro dentro do mesmo processo encarnatório. E eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que falar da doutrina, da igualdade, que é uma lei moral. Eu costumo falar para aqueles muitos que não conhecem a doutrina e que têm, às vezes, Herculano sempre fala isso, o proselitismo de levar para uma religião ou outra, que nós não somos realmente de bandeira religiosa. Nós temos realmente uma amplitude de consciência cristã, alicerçado na pluralidade das existências, que nos faz ter muita paz na hora de falar e muito coerência e medo na hora de viver, porque nós somos falíveis. Então, antes de tudo, ao ouvinte, ninguém aqui é superior a ninguém, somos todos no mesmo patamar evolutivo, no mesmo planeta em transição, de expiação e provas de regeneração, e temos condições todos de fazer uma encarnação melhor para um processo, para que a macroesfera, para que o mundo melhore. E isso não vai depender só dos espíritas, que são 3 ou 4%. Então, a influência espírita ela é muito mais do que um rótulo religioso, Ela é, sim, uma condição de viver no exemplo do Cristo. Então, eu acho que nesse sentido é que a gente tem que pensar. Quando eu costumo contar um pouco da minha história, por ser do interior de São Paulo, de Indaiatuba, que é a sede da CNBB, em Itaici, e tive um alicerce evangélico muito grande. Porém, a minha cabeça ela era para a ciência, Sou professor universitário, pesquisador, e na verdade, o que acontecia muito na minha cabeça era a dicotomia, onde, então, quer dizer que eu visto a religião e deixo a ciência de lado. E daí, na segunda-feira, eu vou para a ciência, faço mestrado, faço doutorado, vou estudar, e deixo, então, a religião de lado. Eu acho que essa conexão de todos os fatos materiais que acontecem na sua vida e o entendimento de como esses fatos estão orquestrados por uma inteligência maior e como esses fatos são necessários para o nosso processo evolutivo nas diversas encarnações que temos, faz com que a gente comece a entender um pouquinho de como se dá esse processo de conexão que, na verdade, o mestre de Lyon nos colocou tão bem. E não poderia ser de outra forma. A doutrina espírita foi descoberta por um cientista. Quer dizer que ele foi lá colocar como Tomé o dedo na ferida para ver se realmente havia necessidade dos fenômenos, houve a descoberta, houve a comprovação, e hoje a gente vive realmente a fusão. Em épocas, eu estava falando, até ontem em casa, que na verdade nós somos uma grande fraternidade cristã,
né? No Brasil, principalmente, se você for fazer a estatística, 90% das religiões são cristãs. Né? Então, como que a gente pode levantar bandeira diferente, né? E por isso que nós somos a pátria do Evangelho, né? Por causa que temos em nós, de uma forma já inata, a presença de Jesus em nossos corações. Então, esse grande mestre, esse grande exemplo. E o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, né? O cristianismo original. E eu acho que nesse sentido é que a gente começa a nossa conversa. A influência é não se vestir de um rótulo religioso, mas sim acreditar que Jesus esteve aqui sem rótulo nenhum, batendo o amor universal. E eu acho que esse amor universal é que deve reger as nossas condutas no planeta Terra. Apesar que somos muitas vezes incapazes de entender o que é o verdadeiro amor, né? A fraternidade amorosa. Daí sim, eu acho que o nosso papel é realmente todo dia ver se a gente pode melhorar um pouco, e o que Santo Agostinho sempre nos coloca no Evangelho, né? Deitar a cabeça no travesseiro e tentar ver o que nós fizemos de certo ou de errado para com o nosso semelhante. Então, começando a conversa, né, eu acho que a gente deve primeiro falar de influência, a gente deve pensar na influência de Cristo em nossas vidas, né? E que o Espiritismo fez uma unificação do que foi lá dividido no século, principalmente XVI, quando René Descartes leva a ciência para o material, saindo então da igreja, né, e deixa a religião para as igrejas falarem. Não existe uma dicotomia, não tem como a gente trabalhar dentro de um processo evolutivo consciente e racional sem conexão entre o material e o espiritual. Então, sem conexão entre o que nós vivemos na Terra, o que nós fomos e o que nós seremos. Então, nesse processo evolutivo, eu acredito muito que Espiritismo não precisa estar eu costumo falar, não preciso ser um fanático religioso, mas sim alguém que prega o amor do Cristo, e que, nesse sentido, a influência da pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos, são anexos ao processo inicial do amor do Cristo, que queria conexão de todas as linhas de raciocínio para o bem da humanidade. Pois é, Pierre, é muito interessante essa sua abordagem inicial, porque houve realmente, ao longo dos séculos, um distanciamento entre religião e ciência, não é? Como se uma não dependesse da outra ou não necessitasse da outra, como se ambas não pudessem colaborar simultaneamente para as coisas relativas ao espírito, não é? No que se refere ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, à nossa evolução, à nossa transformação. E Kardec, com a sua lucidez, veio exatamente propiciar essa possibilidade, não é? Veio nos relembrar os ensinos de Jesus, veio trazer para nós, os mensageiros do amor vieram através de Kardec trazer para nós essa grande realidade que são os ensinos de Jesus, numa linguagem acessível, clara e lógica para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, e nos mostrando a todos o quanto nós estamos interligados enquanto filhos de um mesmo Pai, e quanto os fatos da vida relacionados inclusive com a ciência, com a religião, com a filosofia, como tudo isso também se encontra interligado e que foi, digamos assim, separado, né, por conta da incompreensão, por conta muitas vezes da imposição, da necessidade de religiões tradicionais se manterem no poder, né, como se fossem detentoras da verdade. E não só isso, mas eu acho até que a nossa
própria condição no passado ainda de pouca lucidez, né, espiritual, porque os ensinamentos no que diz respeito aos valores do espírito e a vida, né, após a morte, essa realidade, ela só veio se tornar mais lúcida, mais lógica, mais palpável para a gente em termos de reflexão, de raciocínio e de observação, de pouco tempo para cá, né? Sobretudo a partir de Jesus e de uma forma muito enfática a partir de 1857, né? Com a doutrina dos espíritos, porque passou a observar toda essa realidade de um ponto de vista mais amplo, sem a vestimenta que tanto nos impede, não é, de ver com o olhar do espírito, que é a nossa vestimenta física. E a mediunidade foi um instrumento valioso, né, para essas revelações, para esse intercâmbio, né, entre o mundo dos vivos e o mundo dos vivos que se encontram noutra dimensão, né? Então, só a mediunidade mesmo, a mediunidade bem orientada, a mediunidade a serviço de Jesus, que poderia nos propiciar tanta coisa maravilhosa. Eu acredito. E outra coisa interessante, Leandro, como você falou de benignidade, é muito importante a gente pensar que isso é inerente a qualquer pessoa, né? Às vezes a gente está falando de doutrina espírita, principalmente, eu trago sempre um exemplo para as nossas conversas, que a gente tirar a nossa blindagem religiosa e pensar um pouco. Não tem como não ser racional. Nós estamos num mundo de razão. Um mundo de razão que vive um hedonismo social, né, que é o prazer pelo prazer, né? Você veja aí, né, o problema ontem do 7-1 do Brasil, né, que parece que acabou o mundo, né? E os 20 ônibus que foram queimados em São Paulo, né, pouco divulgado. Então, quer dizer, isso é um hedonismo social, o prazer pelo prazer, né? Então, e o pedantismo cultural, quer dizer, as pessoas que detinham então a cultura, elas tinham vergonha de falar de religião, né? Então era muito difícil você ver alguém que era ligado à academia científica está aqui batendo um papo sobre uma religião, né? E isso já foi, então essa bandeira se quebrou, o grande auxílio disso, sem dúvida nenhuma, foi a terceira revelação através da codificação espírita em 1857. Quando o professor Hipólito, né, Allan Kardec, ele começa a receber essas mensagens através da mediunidade das pessoas, ele também começa a trazer para nós que a mediunidade é inerente, é uma faculdade natural e inerente a qualquer pessoa. E daí a gente para um pouco de ter um misticismo que envolvia as, então, populações, comunidades tribais, né? Que, nossa, era uma coisa fora de cogitação. Então, a gente tem que ver o espiritismo com uma normalidade, dentro do processo racional. E a partir do momento que a gente entende o que Jesus quis colocar, e a gente coloca que tudo é faculdade, tudo é uma questão inerente ao nosso processo evolutivo, da pluralidade das existências, das várias reencarnações, e que nós estamos caminhando para melhorar sempre, né? Não trazendo, né, o que os hindus traziam lá atrás, né, que a gente poderia virar um cachorro, né, ou piorar de encarnação. Metempsicose, quer dizer, a gente vai começar a analisar que nós precisamos melhorar. E quando a gente é absorvido pelo Espiritismo, no sentido dele influenciar a nossa vida verdadeiramente, a gente começa a não deter mais o Espiritismo só dentro do centro espírita. A gente começa a divulgar, a tentar melhorar o ambiente em que nós estamos. Isso não quer dizer abaixar a cabeça e ser resignado a tudo o que faz. Quer dizer, como Herculano Pires e bom seguidor que eu tento ser, muitas vezes eu sou polêmico, porque eu sou rígido dentro do que eu acho correto. Por quê? Porque nós temos um processo em que nós não podemos estar acomodados, e sim resignados. Resignados que nós temos nossas provas, nós temos nossos problemas, mas temos que superá-los. Não somos coitadinhos.
Então, quer dizer, isso serve para qualquer um de nós. Eu costumo falar, não, mas professor, às vezes, né, na universidade, na UFAL, mas professor, o senhor é chato, todo mundo está aqui, o feriado vai acontecer, quer dizer, a gente tem que ter seriedade moral. E eu acho que o terceiro livro do Livro dos Espíritos nos traz isso, as leis morais. A partir do momento que a gente começa a entender essas leis morais, mais do que entender no primeiro capítulo a origem dos mundos, né, que foi dado depois, mais do que entender o mundo dos espíritos e as esperanças e consolações no 4, o terceiro, ele nos traz para a conexão do que Jesus queria para a gente. Entender essas leis morais, essas leis naturais, para que a condução do planeta fosse melhor e para que esse planeta pudesse evoluir. Então, nesse sentido, a gente começa. E mais do que isso, se a gente for pensar em leis morais, a gente vai falar que a primeira lei moral é a adoração. A adoração não no sentido de colocar um milho no joelho e ficar rezando e doendo, mas a adoração no sentido de se elevar verdadeiramente à espiritualidade amiga, à espiritualidade aos mensageiros de Jesus e elevar nossos pensamentos para melhorar até a psicosfera do pensar e da consciência dentro de um ambiente. Essa é a primeira lei. Né? A adoração. Mas a segunda lei já nos remete ao nosso livre-arbítrio, já nos remete à nossa necessidade, que é o trabalho. E a nossa mensagem inicial trouxe o trabalho. Então, eu acho que mais do que reclamar do mundo, né, e de ser resignado coitadinho e ficar rezando, nós temos que colocar a reflexão das orações juntamente com a necessidade de trabalho. A necessidade de trabalho nas diversas esferas da sociedade, em cada um na sua área. Há necessidade, eu costumo falar isso. Não tem como ter uma cirurgia se a nossa grande companheira, colaboradora, faxineira não fizer a limpeza do ambiente. E se ela não fizer a limpeza do ambiente, ela pode levar infecção ao nosso paciente. Então, o que acontece? Nessa cadeia evolutiva, hoje ela pode estar lá limpando, amanhã ela vai ser a médica. E a gente tem que saber que nós somos todos iguais. E a igualdade já é outra lei. Então, né, daí a gente vai para vamos lá para a reprodução, conservação, né, destruição. Daí a gente vai para lá, sociedade. Precisamos viver em sociedade. Qual que é a influência do espiritismo? Não adianta se isolar. Qual foi a grande diferença de Siddhartha Gautama, um grande mestre, um grande pensador, Buda, de Jesus Cristo? No processo evolutivo dos dois muito acelerado, como diria Herculano Pires, se afastou da sociedade para poder evoluir. Jesus não, estava no meio do povo para ter essa evolução. Então você veja que Jesus já nos pregou a necessidade de estarmos juntos na caminhada. E essa viver em sociedade, como sexta lei, vai para a sétima, que é o progresso. O progresso é da ciência, é da religião, é da filosofia, é de tudo. Então, essa conexão do equilíbrio que muitas vezes falta, e a influência do nosso, eu acho assim, como voltando, né, toda aquela conversa que eu tive, eu nasci num meio católico e fui fomentado, né, mentalmente pela academia. Chegou um momento que essa dicotomia me atrapalhava no meu próprio viver. Por que eu não posso unir as duas coisas? Não, você não fala aqui na igreja da ciência, mas você não fala na ciência da religião, por que não? Né? Então, quando eu conheci o Espiritismo, e principalmente quando eu conheci Herculano Pires, eu vi que realmente havia necessidade dessa união. Havia necessidade de exercer a tríade de alicerce da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Mas, como você mesmo diz, essa dicotomia que foi pregada, quando a igreja deteve, né, o triunvirato da igreja católica, né, até o século XV, mais ou menos, né, que ele era o poder, a religião e a educação. Quando a educação saiu e foi para a ciência, a dicotomia foi necessária no processo evolutivo da humanidade, mas se criou um abismo entre as duas. Né? E daí como a gente vive isso? Né? Viver sem Deus? Será que a gente não tem? Né? Não existe, não tem como. Mas viver sem ciência? Né? A ciência é necessária. Então a gente tem que ver que todo excesso leva ao problema. Né? E trazendo essas leis morais para dentro dessa discussão, né, a gente vai caminhando então para, né, ter igualdade, né, ter a liberdade, mas respeitar do outro.
Então eu acho que esse é o mais importante, esse equilíbrio, e a influência da doutrina espírita, quando a gente absorve verdadeiramente ela, é de, mesmo falhando muitas vezes, é de reconhecer a falha, de levantar a cabeça e falar: eu estou num processo. Isso não quer dizer que eu vou me dar o luxo de errar, porque eu sei que eu estou errando e vou, né? Usar aquela prerrogativa de que errar é humano, né? Não, a gente tem que evitar o erro. Mas se cairmos, faz parte do processo. Não ficar preso e não ficar preso ao passado, nem se lastimando, né? Muito do que nós temos, ouvintes, é o que nós merecemos. Nunca é mais, nunca é menos, né? Nós temos tudo que vem na nossa vida é para ser superado. Eu costumo falar que dentro desse meio de transição das expiações e provas e do mundo da regeneração, que a gente pode falar desses mundos, só esses mundos também dá umas duas conversas fraternas. Mas dentro desse mundo hoje da regeneração, né, a gente tem que pensar que não há, vai falar: nossa, mas ele está na expiação e provas, quer dizer, tudo é da outra encarnação, eu não tenho culpa disso. Minha gente, olhem para dentro de si mesmo, que muitos são provas, são dessa encarnação. São encruzilhadas que nós passamos e escolhemos o caminho que achamos mais fácil, como disse a mensagem do início do programa. E, de repente, a gente está só, como Jesus disse, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente está colhendo o que plantou. Então, muito dos problemas que nós temos fomos nós que plantamos nessa encarnação. E outras coisas, sim, ainda nós temos as expiações vindo, mas o processo que Bezerra de Menezes nos trouxe é o seguinte: que essas expiações, elas vão diminuindo a partir do que esse mundo da regeneração vai se estabilizando no planeta Terra. Quer dizer, daí as provas vão continuar, mas muito mais necessárias do livre-arbítrio, muito mais, na verdade, cabíveis ao livre-arbítrio dessa encarnação do que das expiações e provas. Então, que a gente quebre o misticismo. A influência do espiritismo na nossa vida, quando absorvido, é que não existe mais barreiras entre ciência, religião, filosofia, e não tem como não ter coisas que sejam explicadas. O misticismo, a enganação, ela tem que ficar de fora, né? A gente tem que pensar que a mediunidade é inerente a todos, ela é um processo, uma faculdade natural de todo mundo. Senão ela seria só dos espíritos. Realmente o tema ele é empolgante, né? E ele é muito abrangente. O que para mim, assim, mais pessoalmente, mais diretamente, a minha pessoa, o Espiritismo me deu um outro sentido à vida, né? Se antes a vida para mim era algo assim tumultuado, desconexo, as coisas desconexas, o Espiritismo veio trazer para mim um encaixe, veio mostrar a vida sobre outro aspecto, né? A pluralidade dos mundos habitados, o nosso destino, que é a felicidade, a perfeição relativa, né? Uma coisa importantíssima, o livre-arbítrio, né? E a possibilidade que nós temos, todos nós temos, de construir o nosso destino, de construir o nosso amanhã, assim como hoje, conforme você mencionava, nós somos a consequência da somatória dos nossos atos no passado, tanto agora mais recente quanto no passado mais remoto, assim como nós somos o fruto disso, estamos colhendo isso. Da mesma forma, colheremos amanhã o que nós estivermos realizando e plantando hoje. Então, é uma coisa maravilhosa. Um outro aspecto também é o entendimento do Evangelho de Jesus, os ensinamentos, não é? Porque os princípios básicos da doutrina espírita, que alguns são comuns a outros ideários cristãos, religiosos, mas alguns não são. Por exemplo, pluralidade dos mundos habitados, a evolução do mundo, do universo e do espírito, né? A reencarnação, a compreensão que nós temos de Deus, né? O Deus como causa, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Essa nossa caminhada evolutiva,
a possibilidade de comunicação entre nós e outra dimensão, tudo isso são diferenciais que dá para nós uma abertura de horizontes assim muito ampla. O mundo, o universo parece que se amplia muito, né? E isso é muito interessante, muito maravilhoso. E se nós soubermos bem aproveitar tudo isso, isso causa uma transformação muito grande na nossa vida, na nossa postura diante da vida, no autoconhecimento que isso daí nos propicia, né? Porque a gente procura se conhecer e compreendendo um modelo que nós temos, que é Jesus, então a gente começa a se olhar ali e começa a ver que a gente já tem algumas conquistas, mas tem tanta coisa ainda por conquistar, né? Tantas conquistas, né? Tanta coisa que a gente tem que se transformar, né? E tudo isso é muito maravilhoso. Olha, nós já estamos aqui no horário de um pequeno intervalo para a gente tomar uma água, e a gente gostaria de contar, já temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, e você pode contribuir muito, viu, querido amigo, com as suas perguntas, não só com as perguntas, mas com as elucidações também, as suas considerações, porque isso com certeza tira a dúvida de nós, dos outros ouvintes, e enriquece muito a nossa tarde. Então vamos fazer uma breve pausa de 1 minuto e a gente já retorna. Tá bom. Então. É hora da hora certa. São 16 horas e 57 minutos no horário de Brasília. A Rádio Brasil Espírita disponibiliza para seus ouvintes o aplicativo do Google Play, possibilitando a liberdade de acompanharem nossa programação em seu automóvel com seu sistema Android. Já estamos alcançando os 10.000 aplicativos baixados. Para isso, basta entrar no Play Store do seu aparelho e digitar Rádio Brasil Espírita e clicar em instalar. Muito simples. Junte-se a nós. Olá, amigos. Aqui quem fala é Carlos Alberto Braga Costa. Acompanhe conosco todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Rádio Brasil Espírita, o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Não perca. Esperamos por você. Olá, tudo bem? Sou o radialista Márcio Eduardo. Estou com vocês toda terça-feira, às 15 horas, no comando do Espiritismo em Foco, junto com Olga Miranda e equipe RBE. Espiritismo em Foco, aqui na Rádio Brasil Espírita. Leones Soares. Olá, querido ouvinte, estamos nós de volta com o programa Conversa Fraterna. Hoje, como convidado especial, o nosso querido companheiro de ideal espírita, Pierre Barnabé, e com o tema A Influência da Doutrina Espírita em Nossa Vida. Como dissemos, já temos algumas perguntas de alguns ouvintes e vamos trazê-las para que a gente possa lançar luzes sobre a nossa conversa, dar uma diretriz conforme
os anseios de vocês. Começamos com uma pergunta de Daniel de Maceió, e ele coloca o seguinte: meu reino não é desse mundo. O que a doutrina esclarece sobre isso? Daniel, boa tarde. Muito boa pergunta. Eu acabei aqui, se você conhece o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo 2, inclusive, um capítulo que tem esse título: o meu reino não é desse mundo, né, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, enfim, o que nos traz, quando Jesus falou que meu reino não é desse mundo, ele dizia que o reino dele não era o material e que a matéria, no momento em que ele estava passando, era simplesmente uma passagem, né? Uma passagem momentânea dentro do seu processo evolutivo. De uma forma um pouco mais rebuscada, a gente pode tentar ver como, né, o Evangelho, como o Livro dos Espíritos nos traz esses reinos, ou melhor, esses mundos nos planetas. Eu acho que isso pode elucidar você, Daniel. Jesus, quando falava meu reino não é desse mundo, ele falava da pluralidade dos mundos, que os mundos são habitáveis em vários planetas, e que cada planeta tem um processo evolutivo em relação ao mundo que ele participa, ao mundo que ele faz parte. Então, desde que a vida é estabelecida num planeta, né, nesse processo aí, né, que vai desde as mônadas até a individualização do princípio inteligente e a formação do espírito, e daí sim da alma quando ele se encarna, a gente tem o mundo, o planeta, qualquer planeta que seja, dividido primeiro no mundo primitivo. Mundo primitivo que realmente traz todos os seres menores em evolução, né, num processo de início, né, da condução evolutiva do princípio inteligente para a formação do espírito, que vai até então os reinos aí primitivos, e a passagem dos homens de Neandertal, colocando para o planeta Terra, né, dos macacos então para o ser humano, e daí sim esse ser humano gastando como o ser da primeira dimensão. O que é o ser da primeira dimensão? É o ser, né, que tem consigo como sentimentos defensivos o instinto, né, e o egocentrismo. A partir desse mundo, então, e daí eu estou trazendo a evolução dos mundos dentro de um planeta, ele vai para o mundo das expiações e provas. Os mundos da expiação e prova são vários, são milhares de anos em que esse planeta, já no reino nominal do reino do homem, a gente começa a produzir as causas e efeitos, as ações e reações do que nós fazemos durante o espírito. E daí sim a gente vai reencarnando para tentar melhorar o que nós conduzimos de maneira equivocada na encarnação anterior, de uma forma muito sucinta. A partir desse mundo, então, falando mais uma vez, eu estou falando do planeta como evolução material e como ele se conduz de uma forma espiritual na sua evolução através dos mundos. Tivemos o mundo primitivo, o mundo das expiações e provas. A gente chega, então, no terceiro mundo, que é essa fase que nós estamos passando de transição, que é do mundo da expiação e provas para o mundo de regeneração, onde o corpo é material ainda, nós somos carregados, temos muitas provas e temos ainda o mal dentro de nós, mas que nós passamos por um processo de regeneração para que então nós, como planeta, passamos para o quarto mundo, o mundo dos ditosos e felizes, em que nós já somos mais um ser um pouco mais etéreo, não tão material, não tão pesado, e daí sim a gente evolui esse planeta para o mundo divino, né, ou mundos celestes. Então os mundos se dividem em 5, né, um planeta se divide em 5 reinos que pode demorar bilhões, trilhões de anos. Entre esses mundos você tem os mundos transitórios, que são as colônias espirituais em que esses espíritos vão passando até que esse planeta se torne então um mundo mais espiritualizado. Então quando Jesus diz há muitas moradas na casa de meu Pai, ele já estava tentando falar da pluralidade das existências nos diversos planetas, e também já nos traz o Evangelho, muito também detalhado na Gênesis, como esse planeta pode evoluir através desses mundos. Daniel, espero ter respondido sua pergunta aí, né?
A gente pode ver também sobre um outro foco, não é, Pierre? No seguinte aspecto. Nós sabemos que na época de Jesus, os hebreus entendiam o Antigo Testamento de uma forma muito direcionada a eles. Então, a terra prometida, eles achavam que seria uma terra destinada a eles, que eles eram um povo escolhido, especial, não é? É quase como que alguns povos ainda hoje é assim, não é? Como se eles fossem diferenciados e o resto dos países fossem à parte. E eles imaginavam, eles aguardavam, na verdade, um reino material, né? Um reino que fosse composto por alguém, um rei todo-poderoso, que viesse mesmo com um reino aos moldes dos existentes daquela época, não é? Com poder, com exércitos, enfim. E Jesus, na verdade, ele vinha com outro propósito, era de trazer a compreensão da vivência de um reino de amor, de paz, de harmonia, né, de fraternidade. E ele insistiu muito em dizer que ele veio com o propósito de implantar o reino de Deus no nosso coração. E em João, no capítulo 18, versículo 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido, deixa eu ver aqui, integralmente, meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, ele diz, agora, porém, o meu reino não é daqui. Porque a gente nós não implantamos ainda esse reino de Deus no nosso coração, que é onde ele deve efetivamente habitar, né? Deve estar. Mas a gente... Bom, pode. E no sentido material, como nós estamos num mundo no universo, não é? Com uma gama infinita, praticamente, de mundos em níveis diferentes de evolução, esse reino vai variando, né? Na medida em que a gente for evoluindo, fomos vivenciando e compreendendo com mais profundidade os ensinamentos de Jesus, compreendendo o amor como algo universal e como algo presente em tudo, né? Como uma fonte divina de vida, de energia. Então, essa compreensão vai se estendendo e esse reino de amor, de fraternidade, de paz, não que Jesus venha reinar entre nós como um soberano, né? Como alguém superior que vem cuidar dos seus coitadinhos, né? Dos seus irmãos inferiores. Não é isso, estamos numa distância infinita de Jesus em termos de evolução. Mas Jesus não nos observa, não nos vê como uns coitadinhos, né? Ele vê como irmãos seus de um futuro tão digno quanto o futuro dele próprio, quanto o presente dele próprio, a sua realidade atual, e nós haveremos de chegar lá, uns mais rapidamente e outros menos, a depender do esforço pessoal de transformação, né? E aí, Jesus, é isso que Jesus quer de nós, é que nós aprendamos a amar. Tem uma passagem interessante no livro Fonte Viva, numa das mensagens, que o Emmanuel, com aquele tirocínio, né, aquela capacidade de extrair tanta sabedoria dos evangelhos, ele diz, olha, em nenhum instante Jesus questionou sobre como nós interpretávamos os seus ensinamentos. Realmente a gente não observa disso. A gente observa isso. Jesus não questiona isso. Agora, sempre o que ele nos pedia era que nós nos tornássemos
pessoas bondosas, né? Capazes de amar. E de perdoar. E de Que o perdoar. perdão é o primeiro fato para o amor. Então é isso aí. E isso a gente não tem compreendido. Uma coisa que você comentou ligeiramente na sua fala inicial, Pierre, é que os ensinos de Jesus, e é uma coisa também que de vez em quando eu repito, por conta desse distanciamento que houve, né, da religião, da ciência, e mais do que isso, sobretudo da opressão da religião sobre o povo, né, aquela ameaça. O que aconteceu foi, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a segunda revelação vem através de Jesus, a questão do amor propriamente dito, e você toma a religião como um modo opressor de população, ela resgata a lei mosaica da primeira revelação, lá 800 anos antes de Cristo, que daí ela fala, ou Deus vai te pegar e vai te fazer mal. Quer dizer, ela leva você tem que obedecer e ficar quieto. Não, por quê? Porque não precisa responder por quê, mas senão você vai para o inferno. Então, quando fala o reino não é desse mundo, eu acho que é muito para a gente entender que a evolução é individual, mas que existem planetas diversos no universo que podem receber espíritos de qualquer evolução. O que eu posso dizer para você, Daniel, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: no planeta Terra, todos estamos mais ou menos no mesmo patamar, fora os missionários que estão reencarnando para implantar esse mundo da regeneração, estamos todos nós no mesmo patamar. E outra coisa, Jesus nunca nos julgou, né? Porque ele já sabia da nossa potencialidade, mas ele sabia muito mais da nossa fragilidade. E por isso que é o amor universal. E do destino que nos aguarda, não é? O futuro que nos aguarda. E eu acho que isso é uma reflexão dos nossos benfeitores espirituais. Eles dizem o seguinte, que muita rejeição que existe hoje em relação ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, porque é quase uma coisa proibida se falar em Jesus, no Evangelho, né? Isso é coisa para religioso, para se conversar nos templos, isso, quando na verdade não deveria assim. Então os nossos amigos nos dizem que isso tem muito a ver com as atrocidades cometidas no passado em nome de Jesus, em nome de Deus, né? E que nós sabemos que houve muitos equívocos que nós cometemos, não é? O Evangelho de Mateus, ele fala que ele não veio trazer o amor, ele veio trazer a separação. Jesus já sabia que em nome dele ia se morrer muito mais gente do que em nome de qualquer político ou qualquer. Então, quando a gente entende todo esse processo evolutivo dessas moradas da casa de meu pai, e saber que nós fazemos parte de uma evolução individual, mas que fazemos parte da mudança coletiva, a gente começa a ver que o planeta ele também passa por um processo de evolução planetário, né? A chamada transição planetária, né? De Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente sabe que essas moradas estão aí disponíveis, mas mais do que onde vai ser a última morada? A última morada, ela vai ser quando a gente tiver o sentimento defensivo, quando o outro nos julga, quando o outro nos provoca do amor. E Jesus tinha isso. Então, nós sabemos que no planeta Terra, qual é a nossa materialização do ser perfeito? Qual é o modelo que nós temos que seguir? Jesus Cristo. Porque ele tinha como a defesa as provocações do amor. Então, eu acho que é isso que fica aí para você, Daniel, né? Para que a gente consiga entender um pouco dessa... Existem muitas moradas na casa de meu pai. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Temos uma outra pergunta também de Lúcia. Lúcia é de Santana do Ipanema. Boa tarde, Lúcia. É uma alegria tê-la aqui conosco. E a Lúcia pergunta: como a doutrina espírita pode influenciar na vida das pessoas? De que forma a doutrina pode influenciar? Lúcia, boa tarde, né? Boa tarde, Santana do Ipanema. A gente de vez em quando está aí, né, com alguns projetos do carroceiro aí, então um grande abraço a todos os carroceiros lá de Santana do Ipanema. Veja bem, existem duas colocações na sua pergunta, Lúcia, e daí a gente não sabe se você
é espírita, né? Ou se você está perguntando em relação à doutrina. Então isso fica meio dúbio, mas a gente vai tentar, né, contemplar as duas formas que eu penso de resposta dessa pergunta. A primeira delas é como se os espíritos influenciam na nossa vida, né? Que é uma pergunta, né, que Kardec faz, né, no Livro dos Espíritos. Não, eu acho que ela pergunta como a doutrina espírita pode influenciar a nossa vida. Então, se for a doutrina, sim, e não os espíritos, né, eu não sei se eu estou com uma premonição que ela queria falar dos espíritos, sim, mas a doutrina espírita pode influenciar. A doutrina espírita, na verdade, é o cristianismo redivivo, e isso já vai servir um pouco para a resposta para a terceira pergunta também, do Clóvis de Recife, que, na verdade, a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo, quer dizer, de uma forma racional de pensar e convergendo ciência, religião e filosofia. Então, não existe... ela vai influenciar muito mais e sempre conforme nós temos a conduta no planeta Terra. Se eu tenho uma conduta má com os outros, quer dizer, eu vou ter sempre uma ida e vinda para tentar resgatar isso. Agora, a doutrina, ela influencia no sentido que, a partir do momento que nós absorvemos a doutrina espírita, a gente começa eu falo começa porque nunca é totalmente, a entender um pouco do que Jesus quis nos colocar. E a gente vê que a gente não pode ter rótulo religioso, mas a gente começa a viver como espírita, né? Muitos falam, o espírita é bobo, o espírita é um coitado. Não, o espírita tenta entender como as leis morais e essas evoluções do mundo funcionam, e através do amor do Cristo ela pode influenciar na nossa vida muito mais no sentido da gente melhorar o ambiente em que vivemos, melhorar as nossas convivências em família, né? Muitas vezes nós temos entes familiares que foram, né, até inimigos, por que não, na outra encarnação, né? E esse convívio às vezes se faz tão difícil, e a doutrina espírita, ela nos influencia para tentar plantar dentro de nós o amor, para tentar colocar em prática o orar e vigiar que Jesus nos ensinou, e para tentar ser melhores pessoas. Então eu acho que a doutrina espírita na verdade, é uma condição de vida e não uma influência na vida. Você vive de maneira espírita, e não é o espiritismo ou a doutrina que influencia na vida. Ela começa a fazer parte do seu modo de viver. Obrigado, Lúcia. Obrigado ao Pierre pelo seu esclarecimento. E é isso, a doutrina nos auxilia muito nessa compreensão. Agora é necessário estudar e colocar em prática, não é? Vivenciar, porque os benefícios do Evangelho, tanto quanto os da doutrina, não é? O que eles podem nos oferecer, não depende só do conhecimento nosso deles, é preciso a vivência, senão a gente não se transforma, não é? Há pessoas que conhecem o Evangelho do primeiro capítulo ao último versículo, né? E tem tudo memorizado, etc, etc. Isso é bom. Agora, por outro lado, não é suficiente, né? E pode ser até uma coisa, digamos assim, não muito construtiva, se for dado interpretações aos ensinamentos, interpretações equivocadas, né? Sem colocar, sem tirar da letra o espírito e sem ver cada ensinamento dentro de um contexto mais amplo, não é? Não pode se estudar partes. Então, isso feito, é preciso que a gente vivencie, porque Jesus nos pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso a gente só pode começar a fazer se a gente se interessar mesmo em começar a amar, a se transformar. Isso requer renúncia, requer a gente substituir valores antigos, né, egoísticos, que estão tão arraigados em nós, né? E a melhor forma da gente ser feliz é promover a felicidade do outro. Essa é um princípio básico que a gente tem que vivenciar. Né? Eu acho, Lúcia, que, na verdade, muitas vezes influenciar a vida das pessoas
o Espiritismo influencia a nossa vida, né? Como ser individual de evolução individual. Então, primeira coisa, Jesus nunca esperou nada do próximo, tanto que foi crucificado. Então, nós temos que tentar resplandecer esse amor que Jesus nos ensinou e tentar viver melhor. Se você vai conseguir contaminar as pessoas que estão do seu lado, isso pode demorar um pouco, porque a evolução do próximo pode não ser a mesma que a sua. E às vezes a sua, até por absorver muito a teoria e pouca prática, pode ser que você não esteja ainda sendo influenciada verdadeiramente pelo amor da doutrina. Então, eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente não consegue mudar um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, mas que você consiga aí, né, através da doutrina, melhorar esse seu ambiente de viver, né, e acreditando em Jesus, que você pode sim mudar a sua psicosfera, a sua casa mental aí dentro de onde você está. Exatamente, Pierre. A gente não deve, Lúcia, aqui compartilhando com a ideia do Pierre, a gente não deve ter o propósito de mudar as pessoas, mas de mudarmos a nós mesmos, não é? Às vezes a gente muito jovem, cheio de idealismo, de sonho e tal, vamos mudar o mundo. Não podemos mudar o mundo. Nós temos uma dificuldade imensa para mudar a si próprio, né? Quanto mais mudar os outros. Mas na medida em que a gente muda, a gente automaticamente está também mudando o mundo, porque a gente está influenciando as outras pessoas com o nosso comportamento, a nossa conduta, a energia salutar, construtiva que a gente libera, porque todos nós liberamos essa energia. Ou a energia boa, se a gente comunga com as forças do bem e do amor, ou uma energia pouco construtiva, se a gente não tem essa intimidade com essas energias de paz, de boa vontade, de bons sentimentos. Então, minha amiga Lúcia, é isso aí. Vamos nos transformar. E nos transformando, com certeza, aqueles que estarão em volta de nós também se transformarão. Isso é uma grande verdade. Obrigado, então, Lúcia, pela sua participação. Temos uma pergunta também de Clóvis, do Recife. O Clóvis, boa tarde, Clóvis, que ela está mais ou menos nesse contexto. Qual a postura da doutrina espírita quanto aos ensinamentos do Cristo? Clóvis, boa tarde, pessoal de Pernambuco aí, né? Fiquem com a paz de Jesus. Clóvis, a pergunta é de uma resposta muito simples, né? A doutrina espírita, ela simplesmente acata todos os ensinamentos do Cristo, né? Eu não tenho nem como falar mais. Nós acatamos todos os ensinamentos do Cristo, dentro das interpretações, inclusive evangélicas hebraicas, tentamos seguir tudo que o evangelho dele nos fala. A mediunidade muitas vezes ela é mais valorizada do que o evangelho. Eu costumo falar que a doutrina espírita, se não tivesse mediunidade, ela seria doutrina espírita, né? Não estou tirando o valor da mediunidade, mas na verdade entender o que é o evangelho do Cristo, eu acho que isso é muito importante. Então, a postura da doutrina espírita é acatar integralmente os ensinamentos do Cristo. Venha conhecer nossa doutrina, venha estudar com a gente, procure em Recife, você pode ter certeza que é 100% acatado os ensinamentos do Cristo na doutrina espírita verdadeira, sem personificações. Existem, obviamente, pessoas são factíveis de erro, e aí nós vamos daqui a pouco responder a quarta pergunta lá de Caruaru, da Luciana, mas a personificação é da pessoa e não da doutrina. A doutrina acata integralmente os ensinamentos de Jesus. O Clóvis, complementando a resposta do Pierre, nós entendemos o seguinte. Aliás, é uma coisa que de vez em quando a gente repete aqui, porque se faz necessário. Nós entendemos, nós temos como Jesus como governador espiritual do nosso planeta, não é do planeta Terra. Isso é uma revelação que nos traz Emmanuel. Aliás, isso não com essa linguagem, né? No livro A Caminho da Luz,
Jesus é um espírito crístico que atingiu um nível de evolução que nós ainda não compreendemos, ainda não estamos muito longe disso, e ele vem nos conduzindo a nós que moramos nessa essa atmosfera psíquica da Terra. Ele vem nos conduzindo. Ele recebeu de Deus, do Criador, da inteligência suprema, essa missão de nos auxiliar nessa nossa caminhada evolutiva. Então Jesus faz presente entre nós desde os primórdios, desde a evolução, desde a formação geológica do planeta Terra. E tudo que veio até durante todo esse tempo foi coordenado por Jesus, ele enviando os seus benfeitores maiores, os seus mensageiros maiores, nos trazendo luzes, exemplos, e até que há 2000 anos atrás ele próprio, como um símbolo maior do amor, esteve entre nós para nos trazer essa mensagem maravilhosa do Evangelho e vivenciá-la, não é, para nos dar o exemplo maior. Mas ele não parou aí, ele continuou, e a nossa evolução continua porque ela é infinita. E há 150 anos atrás nós compreendemos dessa forma o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus, veio nos trazer novas revelações em nome de Jesus. É a continuação do trabalho de Jesus, do trabalho de nos salvar, ou seja, de nos conduzir à elevação espiritual, à transformação íntima, não é? A implantação do reino de Deus nos nossos corações. Então, assim sendo, meu amigo Clóvis, a gente abraça integralmente os ensinos de Jesus, interpretando-os conforme os ensinos maravilhosos da doutrina espírita, os ensinos dos Espíritos, né, que vieram nos trazer tanta revelação, tanta luz, né, e nos mostrando Jesus sob uma outra face, sobre uma outra ótica. Então é isso aí, os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Jesus, como um espírito crístico, era um espírito, digamos assim, que não se equivocava, não cometia erros. Todos nós outros estamos sujeitos a erros, a equívocos, a tropeços, mas Jesus não. Jesus já ultrapassou essa fase, essa limitação nossa de pequenez evolutivo. Então os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, alguns pouco compreendidos, outros compreendidos equivocadamente, e na sua maioria quase todos eles tão pouco vivenciados. Muito obrigado, Clóvis. Um abraço, estamos sempre aqui, e participe sempre do nosso programa com as suas observações, as suas questões, os seus questionamentos. Bem, vamos adiante. Temos uma outra pergunta vindo de Caruaru, de Pernambuco, mais uma pergunta de Pernambuco. E a Luciane, boa tarde, Luciane, ela nos pergunta o seguinte: os dirigentes das casas espíritas estão aptos a servirem de exemplos aos ensinamentos de Cristo? Hein, Pierre? Luciane, boa tarde. Que Deus te abençoe aí em Caruaru. Não. Na verdade, a minha resposta, ela vem... Não, mas nós vamos justificar aqui. Os dirigentes da casa espírita estão aptos a servirem de exemplos nos ensinamentos de Cristo. Como eu disse durante essa tarde maravilhosa, nós somos todos falíveis. Né? E os dirigentes das casas espíritas, por estarem no mesmo grau evolutivo que nós, às vezes até menor, eles podem sim não servir de exemplo de Cristo. Então nós temos algumas personificações não em relação à deturpação do Evangelho, mas assim algumas situações de egoísticas e também de orgulho dentro da casa espírita, que levam muitas vezes dirigentes a terem as casas como sendo delas próprias.
E isso faz com que muitas vezes as pessoas que vão à casa espírita fiquem assustadas, né? Porque na verdade, não, ele é superior, ele está me julgando. Infelizmente, isso é inerente ao ser humano, né? E falamos já que Jesus não julgou ninguém né? Ele não julgou aqueles que o julgaram, porque ele tinha um amor no coração. Então, o que eu peço a você, Luciano, é que realmente os dirigentes podem, né? Não estou falando, normalmente os dirigentes da casa espírita têm um conhecimento doutrinário grande, evangélico, mediúnico, mas, como, né, o próprio Leandro falou, às vezes muito mais teórico do que de prática. Então, quer dizer, isso, eu não sou um bom dirigente, né, dentro da minha casa, quer dizer, eu gostaria de estar mais presente na minha casa espírita, no Instituto Herculano Pires, quer dizer, então, mas eu tenho a minha autocrítica falando que eu não sou um bom dirigente em relação à organização que eu poderia estar fazendo dentro da casa espírita. Existem pessoas que, por orgulho e por egoísmo, provavelmente não vão fazer isso e acham que estão certas até o fim. Quer dizer, isso é da evolução humana, mas você não pode, Luciane, em momento nenhum, interpretar a doutrina espírita pelos exemplos pessoais das pessoas dentro da casa espírita. Você tem que pensar que a doutrina espírita é muito maior do que os seus dirigentes. E que esses dirigentes, muitas vezes, por estarem trabalhando na direção das casas espíritas, eles são muito mais suscetíveis à influência espiritual do que os ouvintes das casas espíritas, das reuniões públicas. Por quê? Porque, obviamente, o espírito, aquele que quer fazer o bem, ele tem que estar orando e vigiando. E ele é suscetível a ser influenciado pelos espíritos que estão ali para tentar até desequilibrar a harmonia das casas espíritas. Então, que nós não desistamos da casa espírita. Problemas vai ter na casa espírita, no templo evangélico, no templo budista, no templo, na igreja. Problemas relativos ao ser humano vamos ter em todos os lugares, mas temos que colocar dentro da doutrina espírita Jesus acima de tudo, a espiritualidade amiga que tenta conduzir e equilibrar a atmosfera das casas espíritas. Então, minha querida, eu peço a você que existem dirigentes que não estão aptos, existem dirigentes que acham que estão aptos, mas não cabe a nós julgar, cabe a nós sim ajudar a construção desse ideal, desse movimento forte, baseado na sua, né, na doutrina verdadeira, né? E eu sou de uma escola de Herculano Pires que realmente valorizo que a doutrina espírita na sua fundação, sem deturpações, então é isso que a gente tem que levar em conta. Pessoas são pessoas. Temos que ajudá-las no momento que elas não estão aptas. Porque se eu estou julgando que ela não está apta, veja lá, eu já estou efetuando o julgamento, já estou me tornando egoísta, já estou me tornando orgulhoso, e muitas vezes, se eu pregar o amor do Cristo, eu posso inclusive direcionar esse dirigente a melhorar sua atitude perante a doutrina. Muito obrigado, Pierre. Obrigado, Luciane. Nós temos uma outra questão aqui do Claudionor, uma outra pergunta que é mais ou menos se encaixa na questão anterior. O Claudionor do Rio de Janeiro. Boa tarde, Claudionor. E o Claudionor pergunta o seguinte: o Espiritismo prega a igualdade tal como Jesus pregou, mas por que no dia a dia observamos vaidade e orgulho entre os trabalhadores e dirigentes? Se você me permite, Pierre, eu gostaria de responder ao nosso querido Claudionor, até continuando com o seu esclarecimento, o esclarecimento que você fez na pergunta feita por Luciane de Caruaru. Na verdade, essa pergunta também, a resposta também é válida para a Luciana. Na verdade, Claudionor e Luciane, nós espíritas somos como qualquer outra pessoa. Nós somos seres tão imperfeitos quanto outro qualquer de outro segmento religioso, outra pessoa agnóstica, temos virtudes e defeitos. Talvez até, viu, meus amigos, talvez até
mais comprometidos com a lei do que aqueles que não se encontram na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma ferramenta tão maravilhosa de vida que eu acho que muitas vezes ela é colocada exatamente na mão daqueles que mais necessitam, dos mais necessitados, porque é realmente uma coisa maravilhosa. Ela nos proporciona uma observação da vida e de si mesmo muito diferenciada. Então, cada um está num estágio de evolução diferente, de compreensão diferente. E, às vezes, algumas pessoas ficam no movimento espírita por um tempo longo, mas ficam na superfície, não penetram, não mergulham, não procuram trazer aquilo para o coração, né? É que, como diz, como repetia tanto o Chico, Jesus falava para nós, sobretudo, ao coração. E, às vezes, a gente fica só no intelecto, só na razão, só na inteligência, né? com dificuldades de trazer para o coração esses ensinamentos maravilhosos. E os espíritas não são diferentes. Temos ferramentas diferenciadas, mas muitas vezes nos perdemos no uso dessa ferramenta. É como um médium, por exemplo. Um espírito às vezes quer se comunicar, quer trazer, mas não encontra um médium devidamente preparado, com o seu interior emocional em equilíbrio, não é? E ele não pode usar, é como se fosse um violino sem uma corda, faltando uma corda, né? Ou desafinado. Bem assim acontece em qualquer situação da vida, tanto do ponto de vista da religiosidade, quanto do ponto de vista profissional, humano, em todos os setores da vida. Então é isso aí, Claudionor. O importante é, como falou o Pierre, é nós termos Jesus como modelo, como referência, né? Os outros, para nós, são como nós mesmos, cheios de defeitos, de virtudes, sujeitos a erros, a acertos, né? O importante é que a gente utilize até essas oportunidades como ocasiões de crescimento para nós, né? Ao observar os defeitos dos outros, a gente não criticar, a gente não jogar pedra, né? A gente aproveitar para se corrigir. Então é isso aí. Aqueles que nos criticam são nossos professores, né? Muito obrigado pela participação, então. Temos uma também pergunta aqui de Catiane, de Lisboa. Nosso boa tarde, Catiane, uma alegria tê-la conosco. E a pergunta da Catiane é: o Espiritismo é uma doutrina de união? Catiane, boa tarde. Boa tarde, pessoal de Portugal. A gente tem que pensar, o Espiritismo é uma doutrina de união, sim, né? Então a primeira resposta é sim. E a gente tem que pensar o seguinte: por que de união? Porque em nenhum momento a doutrina espírita ela fala que fora do Espiritismo não há salvação. Ela sempre fala fora da caridade não há salvação. Chico Xavier nos lembra que se em algum momento Kardec tivesse trazido dos espíritos fora do Espiritismo não há salvação, ele estava fora, né? Porque ele falou que eu estava fora do Espiritismo. Mas enfim, isso mostra que nós somos uma doutrina de união, unidas por Jesus Cristo. E perguntado, o Espírito da Verdade também questionado por Kardec em relação a o Espiritismo, perguntam, né? Kardec pergunta: o Espiritismo é a religião do futuro? E daí a resposta é a seguinte dos amigos espirituais, né? O Espiritismo é o futuro das religiões. Então, como futuro das religiões, nós sabemos que não é quem está no Espiritismo está salvo. A gente pode ter espíritas muito mais comprometidos com o mal, né? Até pelo que ele já fez em outras vidas, do que evangélicos, do que budistas, do que hinduístas. Então, do que ateus, né? Existem ateus que fazem um trabalho de caridade magnífico e não acreditam em Deus. Então,
Então, essa questão da evolução individual e de julgar o próximo não cabe ao Espiritismo. Então, cabe também, né, uma ponte com as outras questões. Nós somos falíveis como ser humano, mas a doutrina é uma doutrina de união no amor universal do Cristo. A gente poderia dizer que mais do que de união é de amor, não é? É uma doutrina de amor, um convite à compreensão, à tolerância, ao amor fraterno. Tem duas palavrazinhas de André Luiz, o espírito André Luiz, em que ele diz assim: caminhemos juntos. Duas palavrazinhas aparentemente tão ingênuas, né? Mas de um significado tão grande, né? Caminhemos juntos, né? Somos todos igualmente peregrinos, alguns mais iludidos, outros menos, né? Com as fantasias da caminhada, da estrada, mas alguns já estão começando a perceber a importância da vivência dessa realidade espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. É preciso que a gente tenha essa consciência, essa noção, né? Sem essa consciência a gente não vai muito longe, não, em termos de evolução, né? Nós teremos que ser senhores de nós mesmos, das nossas emoções, né? Do nosso equilíbrio, para que a gente possa distinguir, colocar limite nas nossas impulsividades. A gente só pode fazer isso quando o espírito tomar ciência de si próprio, né? Conhecer, saber que quem está falando aqui, por exemplo, é um espírito que anima essa matéria aqui, né? Que está provisoriamente com essa vestimenta, com um nome de Leones, com uma condição social específica, é uma realidade, a minha, provisória, como de todos nós. Na verdade, nós, Catiana, não somos, nós estamos. Hoje estamos pensando de uma forma, numa realidade social, ocupando um cargo de influência ou não na sociedade, estamos com um prestígio ou não, temos saúde ou não, mas amanhã nossa realidade poderá ser outra, diferente, a depender das nossas necessidades evolutivas. E essa compreensão, com certeza, nos torna mais fraternos, mais irmãos, não é? Mais cientes do quanto nós temos ainda por fazer, por construir, por caminhar. Então, é essa grande mensagem que a doutrina nos traz, nos proporciona, né? E essa visão de vida, com certeza, Pierre, nos torna muito mais, como nós diríamos, menos ansiosos, né? Mais serenos. Nós somos ansiosos ainda. Mas com certeza diminui um pouco porque a gente sabe que todos nós estamos caminhando para um mundo melhor, para uma realidade melhor. É que a gente costuma olhar para um passado muito próximo, então a gente não vê muita evolução. Mas se a gente se reportar a um passado mais distante, a gente vai ver o quanto a gente já evoluiu, né? E as conquistas nossas, tanto no campo material também, do conforto, dos recursos de saúde, de bem-estar e tal, o quanto a gente já evoluiu, e do ponto de vista espiritual também, muito embora a gente ainda tem muito por fazer, por descobrir, por avançar. Bem, o nosso horário já se esgotou, viu, Pierre? E a gente gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, o pessoal aqui da Rádio Espírita, Rádio Brasil Espírita, e realmente foi uma honra estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes, aprendendo, né, com o Leones aqui, e
Eu acho que a gente tem que realmente cada vez mais nos unir nesse amor que o Cristo pregou, independente do rótulo religioso. Obviamente que temos, até por convicção, né, o Espiritismo como caminho mais rápido ou mais fácil de entendimento e de conquista da paz interior. E, né, Herculano Pires fala isso, né, essa conquista da paz interior, porque os problemas eles vão existir para todos nós, meus amigos. Todos nós temos problemas. Então, basta a gente saber se a gente vai sofrer com o problema ou não vai sofrer com o problema. Então, eu acho que a doutrina espírita nos ensina um pouco a sofrer menos. Se a gente quer sofrer com o problema ou não, né? Porque o problema vai estar lá. Todo mundo tem problema. É financeiro, é de saúde, é de relacionamento, apanhou, bateu, quer dizer, esse problema é perdas, quer dizer, isso tudo isso está bem determinado na doutrina. Então, quer dizer, quando a gente fala não está determinado, é que a gente não estudou muito. Então, Emmanuel nos traz que a doutrina espírita, né, ela tem que ter equilíbrio como um anjo com duas asas, né? Uma do amor, né, que foi pregado do Cristo, e a outra é necessária também do conhecimento. Então, por isso que a gente sempre está lendo, está estudando, para ver se a gente consegue entender um pouquinho mais ou ser um pouco menos ignorante. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Então, muitos dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, eles são ignorantes no sentido da falta de conhecimento. E nós tentamos ser uma doutrina unidas no amor, e nós somos falíveis, volto a dizer. Então, a influência da doutrina espírita é a gente tentar conquistar, através do amor do Cristo, o autoconhecimento, para ver onde nós falhamos, onde nós podemos melhorar e como nós podemos melhorar a nossa condição individual. Uma pessoa de bem com a vida individualmente, ela faz o seu meio, o seu ambiente mudar, e ela contagia, né? Nós somos o que nós vibramos. Então, minha gente, fiquem com Deus, que Jesus os ilumine, mas mais do que isso, né, mantenham as suas vibrações no bem, no amor. Aproveitar também e mandar um beijo para as minhas meninas lá em casa, né, principalmente a Mel, a pequenininha, que ela falou para mim mandar um beijo para ela. Então, um grande abraço fraterno, agradeço mais uma vez, e todos fiquem com Deus, na paz do Cristo, e que não entramos nessa psicosfera que pode começar a querer tumultuar o nosso ambiente de violência e de tudo mais, porque nós temos a melhoria do planeta para trazer, temos que arregaçar as mangas e trabalhar, não só refletir, não só ficar orando. Nós temos o livre-arbítrio e temos que trabalhar com Cristo, mas trabalhar. Sem trabalho nós não vamos conquistar a melhora do mundo. Sentados e reclamando não vai adiantar, o mundo não vai melhorar. Fiquem com Deus. Pierre, muito obrigado pela sua participação, uma alegria grande desfrutar desse momento com você, e esperamos que mais adiante você retorne para a gente continuar aí com outra conversa. E agradecemos de coração a todos vocês que estiveram na audiência da Rádio Brasil Espírita, e que deixemos que o amor nos contamine, nos contagie. Contamine dá não é contaminar, mas contagiar, nos motivar, nos dá uma vontade mais intensa de viver, de participar da vida com equilíbrio, com serenidade, né? E passando para as pessoas o que a gente tem de melhor dentro de nós, né? Observando sempre aquilo que nós falamos, que a nossa voz seja sempre uma mensageira de entusiasmo, nunca de condenação, de desânimo, né? E que a gente cultive no nosso íntimo essa certeza absoluta, essa convicção absoluta de que amanhã será outro dia e que nós podemos fazê-lo diferente do de hoje. Que Jesus nos abençoe, e agradecemos ao Márcio pela sua doação aqui ao trabalho. Agradecemos a Claudinha, que está lá em Campinas também, dando um apoio muito grande aqui à rádio. E, enfim, agradecemos a Deus, o nosso Pai, e que tenhamos uma semana, até a próxima quarta-feira,
venturosa, cheia de realizações, né? E como nos lembrou bem o Pierre, que nós é que construímos, somos nós quem realizamos e que fazemos. Se a gente se prostrar na poltrona aguardando que alguém faça por nós, poderá até alguém fazer por nós, mas com certeza a nossa parte vai deixar de ser feita, que é a nossa transformação, que é o nosso avanço em direção ao amor. Uma boa tarde, então, a todos. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br